Um excelente dia. Deus abençoe sua vida de forma gloriosa. Estenda os seus braços fortes e poderosos sobre você, seu lar, sua família, no nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, o capítulo de número 14, verso 22 e a seguir diz o seguinte: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Situação inusitada. Jesus tinha acabado de fazer um grande milagre na multiplicação dos pães e dos peixes. E diz a palavra que ele deu uma ordem para os discípulos entrarem no barco e poderem estar do outro lado da margem, né, daquele lago. E diz aqui a palavra de Deus que o vento era contrário. Jesus, ele subiu e estava sozinho no monte a orar, e o barco já estava a muitos estádios de distância da terra. Quando se diz estádio, uma medida, né, de mais ou menos aí 1000 e poucos metros, e ele estava a vários já, o barco a várias distâncias da terra. E Jesus, ele começou a andar por cima da água. Só que os discípulos viram aquilo e ficaram aterrorizados, né? O texto diz aqui claramente que eles exclamaram com grande medo, dizendo: Olha, é um fantasma, é um fantasma. E Pedro ouviu então, juntamente com todos os discípulos, Jesus dizer para eles: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sabe, eu não sei o que você está passando nesse momento na sua vida, mas a voz de Jesus é nítida para você. Sou eu. Tem bom ânimo. Não tema. Seja a situação que você tiver, ele está andando de encontro a você, no meio dessa turbulência, no meio de toda essa dificuldade, no meio de onde você não está vendo saída. Ele está andando por cima das águas e está indo de encontro à sua vida. Diz mais ainda, Pedro então disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem, Pedro. Ele, descendo do barco, começou a andar sobre as águas e foi ter com Jesus. Só que teve uma coisa aqui que me chama a atenção no texto. Diz o texto que Pedro reparou, porém, a força do vento. Sabe, muitas vezes nós temos reparado a força do vento, a força das lutas, das dificuldades, das coisas difíceis que estão vindo sobre nossas vidas na face da terra. Pare de olhar para a dificuldade. Nós não somos daqueles que vivem por circunstâncias, nós vivemos por fé. O momento é difícil, sim, ninguém está negando isso, mas pare de ficar reparando isso. Olhe para quem te deu a ordem para você ir ter com ele. Olhe para a ordem daquele que disse: Vem.
E não olhe mais para as circunstâncias, para as dificuldades que estão em volta de você, dizendo, não, isso é mentira, isso é um engano, isso é um sonho, o que eu estou vivendo é um sonho, ninguém pode ser tão feliz assim. Sim, pode sim, deve sim, porque Ele que está contigo, Ele que te deu a ordem, Ele que te chamou para você ser assim. E diz aqui o texto que ele afundou, começou a afundar e gritou, salva-me, Senhor. Se você está afundado, se você está se afundando, grite então, salva-me, Senhor. Reconheça mesmo na sua dificuldade e grite o nome dele. E diz o texto que Jesus prontamente estendeu a mão, o pegou e disse, por que duvidaste, homem de pequena fé? Essa é a mensagem de Deus hoje para o seu coração, não duvide. Não duvide. Acredite. O maior inimigo da fé é a dúvida. Não duvide, acredite. Ele é com você. Ele é com a sua vida. Eles viram que quando entrou no barco, cessou todo aquele vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Você está com o Filho de Deus, ele já entrou no seu barco. Chega vento, acaba, porque ele já está no barco. Pai, muito obrigado por estar no barco das nossas vidas. Nós louvamos o teu nome. Agradecemos de todo o coração, porque isso é uma alegria imensa, Pai, saber que o Senhor está conosco. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por nos abrir a mente, obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado por estarmos aqui em Paulo Ramos, no Maranhão, obrigado pela vida dos meus entes e parentes que estão longe, distante, mas eu sei que o Senhor está cuidando de cada um. Obrigado pelo Brasil, obrigado pelo mundo inteiro e te peço, abençoa, Senhor, de forma gloriosa, no nome de Jesus. Amém. Não duvide, creia.